Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom. Qualidade e economia todo dia. E Gramado Clínica de Olhos. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Aumento da área urbana inclui locais sem rede de esgoto. Número de veículos em encosta da linha 28 preocupa urbanistas. Ministério Público chama a atenção para o Parque dos Pinheiros. Apenas 32% da população está conectada à rede de esgoto. Tietagem e Quiquito. Quiquito e Tietagem. Festival de Cinema entra na reta final. Confira em um minuto. Economia é pensar no futuro. Agora eu vendo online para seguir juntando dinheiro. Se eu não soubesse planejar, como eu garantiria o futuro dos meus filhos? A gente que é do campo está acostumado com os tempos de incerteza. A melhor coisa que eu fiz foi ter guardado um dinheiro da minha última colheita. Foi dica desse meu parceiro aqui, ó. Numa hora dessas é bom poder contar com um parceiro de verdade. Vamos planejar as suas conquistas? Invista com o Sicredi. A gente dá valor para o seu futuro. Qualidade e economia você encontra no Sempre Bom. Venha até a Avenida das Hortênsias, no bairro Avenida Central, e se surpreenda com as nossas ofertas. Descubra o Sempre Bom. Qualidade e economia todo dia. Desde 1975, a Gramado Clínica de Olhos trabalha com medicina de olhos, recebendo a todos com uma família de colaboradores focados e apaixonados pelo trabalho. Unindo tecnologia e conhecimento médico atualizado, a Gramado Clínica de Olhos realiza consultas, exames e cirurgias com excelência. Estamos na Rua Santo Isidoro, 134. Entre em contato conosco. Gramado Clínica de Olhos. Aumento da área urbana inclui bairros sem rede de esgoto. A Comissão de Urbanistas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, contratada pela Câmara de Vereadores para revisar o projeto do novo plano diretor, entregou ontem a terceira etapa do trabalho. O relatório foi apresentado pelo arquiteto e professor Benami Turkenix. De acordo com o estudo, a ampliação da área urbana de Gramado chegaria a 63%. Entre os alertas emitidos pelos urbanistas está o fato do atual texto potencializar 52.015 economias, o que representaria um aumento populacional de 140.440 pessoas. Além disso, grande parte dos lotes que serão convertidos de unifamiliar para plurifamiliar estão fora da cobertura da rede de esgotos. O professor Benami destacou que a quase totalidade do aumento da área urbana é na Zona Norte, no bairro Mato Queimado, onde não há previsão de instalação de rede de esgoto cloacal. Número de veículos e encosta da linha 28 preocupam urbanistas. Aquilo que observamos diariamente em Gramado foi confirmado pelos estudos de urbanistas da URGS, que analisaram o novo plano diretor de Gramado. Nos últimos 10 anos, o número de veículos circulando praticamente duplicou, sem que houvesse ampliação de vias de escoamento do trânsito. Outro motivo de preocupação do ponto de vista paisagístico é com a encosta da linha 28. De acordo com os urbanistas, os prédios permitidos através do regime proposto causarão um grande impacto na paisagem.
O grupo da URGS afirma que o impacto se intensifica principalmente pela mudança de altura de um único pavimento para 3. Para eles, não se trata de eliminar a presença de edificações na paisagem, mas de utilizar análises de impacto visual. Já o Ministério Público chama a atenção para mudanças radicais em área perto do Parque dos Pinheiros. Hoje pela manhã, o promotor Max Roberto Guazelli comentou a respeito. A maior preocupação do Ministério Público com relação ao plano diretor diz respeito à área chamada de zona de amortecimento da unidade de conservação do Parque dos Pinheiros. O Parque dos Pinheiros, ele foi transformado numa unidade de conservação inscrita nos cadastros estaduais, nacionais, e não foi até hoje elaborado um plano de manejo do Parque dos Pinheiros. Esse plano de manejo já era para ter sido feito pelo município de Gramado, ou contratado pelo município de Gramado, e, infelizmente, em razão de falta de visão de uma política ambiental, ele ainda não foi feito. Isso gera um grande problema para o plano diretor de Gramado. A comissão do plano diretor encaminhou um projeto, aliás, o executivo, né? Esse trabalho da comissão foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e houve uma série de divergências, inclusive, ao final, colocando uma área de ocupação de 200 metros de vias públicas em direção ao Parque dos Pinheiros. A transformação daquela área que é hoje contenção de expansão urbana para uma área urbana, sem nós termos uma noção do que é a zona de amortecimento do Parque dos Pinheiros, uma unidade de conservação necessita, e ali muito mais ainda, desta zona de amortecimento definida, né? E o plano de manejo definiria isso. Então, causa uma série de problemas para os membros da comissão do plano diretor para elaborar uma norma que seja adequada ao caso. Eu coloquei ontem, quando foi apresentado os trabalhos da URGS e sugerido, foram feitas simulações do que a ideia do que foi apresentada, que é inviável. Foram feitas outras simulações que também são pela URGS, mas que também se mostram inviáveis de ocupação daquela área. Eu solicitei aos membros da comissão do plano diretor que revessem essas situações, inclusive para evitar uma representação ao Procurador-Geral de Justiça por inconstitucionalidade do plano diretor. Acredito que a ideia é montar um plano diretor que seja o ideal ou melhor para todos. Um bom plano é aquele que agrade mais do que desagrade, mas nós não podemos colocar em risco um plano diretor em razão de retrocessos ambientais. É importante se dizer que o retrocesso ambiental ele não pode ocorrer, é um princípio implícito na Constituição Federal e que também coloca lá que o desenvolvimento constitucional é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento que não é sustentável, ele não é constitucional. Há uma outra série de problemas que já são de mais fácil, eu diria, de mais fácil resolução, mas essa questão da área do entorno do Parque dos Pinheiros é o que mais preocupa o Ministério Público. Qual é o ponto em comum que existe hoje em relação à alteração do plano diretor? Eu acredito que o ponto pacífico é a ampliação da área urbana na Várzea Grande. Isso é extremamente necessário, todos concordam com esse ponto. Apenas 32% da população está conectada a uma rede de esgoto. O percentual é inferior ao do estado do Rio Grande do Sul e até da média do Brasil. Os dados são do Serviço Nacional de Informações sobre Saneamento. De acordo com o mesmo órgão,
As perdas na distribuição de água em Gramado chegaram a 43% em 2020. Tietagem e Quiquito. Festival de Cinema termina amanhã. Amanhã é a grande noite do 50º Festival de Cinema de Gramado. A entrega do Quiquito aos vencedores é o momento alto do evento, que ao longo da semana registrou muita tietagem no tapete vermelho. Marcos Palmeira, Dira Paz, Leona Cavalli e Bárbara Paz foram alguns dos nomes mais aplaudidos. Mas o que chamou mais a atenção foi a presença do ator Cauã Raymond, quarta-feira. Ele foi muito aplaudido pelo público, juntamente com o elenco e a diretora Laís Bodansky, do filme A Viagem de Pedro, que teve sessão especial no 50º festival. Após passar por festivais ao redor do mundo, como o Septimus Awards e Brooklyn Film Festival, Gramado foi o primeiro local a receber a exibição do longa luso brasileiro, que retrata o retorno de Dom Pedro a Portugal para recuperar seu trono no Brasil. O filme chega aos cinemas no dia 1º de setembro, na semana do bicentenário da Independência. Quem acompanha com enorme interesse o Festival de Gramado é o Telecine. A diretora Cristina Cadori fala sobre os planos da plataforma de filmes. Bom, Telecine é uma marca nacional que está há 30 anos levando os melhores filmes para os nossos assinantes através dos nossos 6 canais de TV e através do streaming também. E a gente é um parceiro muito forte da indústria de cinema, então nesses 30 anos a gente construiu pontes e participou, né, de coproduções com os estúdios. A gente também é bastante parceiro dos exibidores, então estar no Festival de Gramado acho que é uma grande celebração para a gente nesse momento, além da gente ter filmes que vão estar aqui no festival esse ano, que já estão confirmados no Telecine também, na próxima janela depois do cinema, então vão estar no Telecine, como por exemplo A Viagem de Pedro. A gente tem também A Porta ao Lado, enfim, outros filmes que vão estar aí, além de filmes premiados em outras edições, né, do festival, que também estão no Telecine. Então, estar aqui é quase que uma concretização, né, do que a gente passa para o nosso público também todos os dias nos nossos canais e nas nossas plataformas de consumo on demand. Como é a participação de filme nacional dentro dos canais do Telecine? Os filmes nacionais têm um papel importantíssimo na nossa programação, no nosso acervo. A gente, inclusive, coproduz filmes, investe muito no cinema nacional. Então, do ponto de vista de consumo, do quanto as pessoas assistem esses conteúdos, é um conteúdo que está realmente entre os top conteúdos dos nossos canais, né, e das nossas plataformas. Então, eu posso dizer que filme nacional para a gente é uma prioridade muito importante. Algum deles teve um retorno maior ou deu uma satisfação maior para o canal? Bom, isso é difícil porque são muitos filmes, né, e filmes muito importantes. A gente tem franquias muito relevantes como Minha Mãe é uma Peça, por exemplo. Enfim, a gente está agora com o Torrica 2 na nossa programação também. Mas a gente tem, enfim, acho que uma infinidade aí de sucessos e boas experiências com o cinema nacional. Esses são os que eu consigo lembrar agora, que são realmente muito fortes. Mas, de fato, a gente sempre tem boas referências, né, e bons resultados com os conteúdos em que a gente investe. Confira agora como fica o tempo amanhã e domingo. Uma massa de ar polar que chegou ontem ao Rio Grande do Sul com muito frio traz temperatura ainda mais baixa entre a noite de hoje e amanhã. Será quando um potente centro de alta pressão vai se instalar sobre o sul do Brasil, firmando o tempo e trazendo céu claro no decorrer do dia. Sob estas condições e sob a influência do ar polar intenso, a noite de hoje e a madrugada deste sábado serão gélidas a congelantes, com mínimas mais baixas que as de hoje. Com tanto frio, a geada será ampla no amanhecer deste sábado. Amanhã, Gramado terá mínima de -1 grau, como foi hoje. A máxima chegará aos 15 graus. No domingo, teremos mínima de 3 graus e máxima de 17. Designer Jorge Bischoff cria Wine Bar em Gramado.
O designer acaba de lançar uma linha de vinhos e espumantes, a Bischoff Wines. Ele também montou um wine bar no mezanino de sua loja conceito em Gramado. Os 4 vinhos são produzidos em um vinhedo próprio, no Vale de Uco, em Mendoza, na Argentina. São 3 rótulos tintos e um branco: Authentic Malbec, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Blend de Blancs. O designer desenvolveu as bebidas junto com os enólogos. Os espumantes foram criados em Pinto Bandeira, junto com a vinícola Cavigás. No bar em Gramado haverá sempre um sommelier à disposição do público. Cultura lança edital que homenageia Iracy Casagrande Cope. A Secretaria da Cultura lançou o primeiro edital de incentivo a projetos de memória e patrimônio de Gramado, denominado Edital Rainha das Hortênsias, em homenagem à historiadora e escritora Iracy Casagrande Cope. O edital, que será divulgado em breve no site da Prefeitura, vai selecionar propostas que desenvolvam ações sobre memória, história e patrimônio de Gramado. 5 projetos serão contemplados com verbas do Fundo Municipal de Cultura e de verbas destinadas pelos vereadores. Uma justa homenagem. Parabéns, Iracy Casagrande Cope, nossa eterna rainha. Este foi o Gramado Notícias, que volta segunda-feira aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande. Um bom fim de semana. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom. Qualidade e economia todo dia. E Gramado Clínica de Olhos.